Então, boa noite a todos. Nós estamos novamente reunidos aqui na busca de nós mesmos, na elevação, para nós podermos elevar espiritualmente até o ponto que supere o nível do pensamento. Porque o nosso pensamento, é a grande barreira para descobrirmos a verdade sobre nós mesmos. E esta barreira não é muito fácil atravessar. Precisa realmente ter uma dedicação profunda, uma vontade de ir além dos limites corriqueiros do dia a dia, para conhecer outras dimensões que existem dentro de nós, que nós somos essas dimensões ocultas e nós nem sabemos. Nós pensamos, porque o pensamento nos induz a isso, nós pensamos que nós somos, cada um vai pensa outra coisa, e se engana com isso. E aí tem que passar experiências, às vezes terríveis e às vezes muito dolorosas, para entender, para cair a ficha, como se diz, para entender que existe uma outra verdade superior que ele, quer dizer, nós desconhecemos. Nós estamos rodeados por muitos seres. Nós não estamos sozinhos. Nós pensamos que estamos sozinhos porque nós confiamos demais no nosso pensamento. E como nós não percebemos outras presenças através dos nossos sentidos físicos, quer dizer, visão, audição, etc., então nós acreditamos que estamos sozinhos. Mas, na verdade, nós não estamos sozinhos. Nós estamos rodeados por muitos e muitos seres como nós, que não têm corpo. Nós, por enquanto, temos corpo. Durante esses 70, 80, 90 anos que nós vivemos, e pensamos que esta é a única vida, essa não é vida, essa é quase morte. Nós estamos passando agora a experiência quase morte, que é a experiência dos sentidos físicos e do corpo físico. Porque, como eu sempre falo, vou falar de novo, nós não somos corpo. Nós não somos também mente. Nós somos algo muito mais sutil. E nós estamos agora, nesse momento, como em todos os momentos, nós estamos num mundo abstrato, invisível, que nós não conseguimos perceber este mundo com os sentidos físicos. Com outras palavras, enquanto você estiver 100% ligado aos sentidos físicos e confiando nos sentidos físicos confiando apenas nos sentidos físicos, enquanto você estiver amarrado emocionalmente e sentimentalmente nos sentidos físicos, você não vai poder conhecer a verdade sobre você mesmo. Por isso que nós passamos por experiências extrasensoriais. Por exemplo, amor. Amor
é uma experiência extrasensorial. Amor não é sexo. Amor não é pensamento. O que é amor? Você sente amor, mas você percebe amor quando você ama. Você percebe, mas você não usa nenhum dos seus sentidos físicos para perceber amor. Você não usa o olfato para sentir amor. Você não usa o tato para sentir amor. Você não usa a visão, a audição e acho que esqueci um dos sentidos, mas tanto faz. Os 5 sentidos. O amor é uma percepção extrasensorial. A intuição é uma percepção extrasensorial. A inspiração é uma percepção extrasensorial. Quando um artista cria a sua obra de arte com harmonia e manifesta uma beleza, às vezes, extraordinária, ele não usa os sentidos físicos para isso. Ele usa um outro sentido oculto que está nele. E os outros conseguem apreciar esta obra de arte porque eles captam a expressão desta arte com outros sentidos, não sentidos físicos. Então, se nós vamos realmente prestar atenção na nossa vida, o quanto nós usamos os nossos o sexto sentido, como se diz, nós vamos entender que nós temos sentidos ocultos bem definidos que não fazem parte dos sentidos físicos. Por exemplo, não sei se vocês viram experiências com telepatia. Telepatia é uma coisa que nós todos usamos todos os dias. Telepatia, sem saber, sem dar nome a isso, sem saber o que é telepatia. Você capta a onda dos pensamentos de outras pessoas. Você capta o pensamento que existe no astral da Terra. E você age de acordo com isso. Mas para você agir de acordo com isso, você tem que confiar em quem você tem que confiar. Pensa bem. Em quem você tem que confiar para você perceber a onda do astral, do pensamento dos outros. Você tem que confiar em você mesmo. Você tem que confiar na tua capacidade de percepção desses pensamentos. E quando você confia nesta percepção, não importa que não chama isso de pensamento. Você simplesmente fala, eu sinto assim, eu tenho uma sensibilidade eu acho que este negócio vai dar certo. Como você sabe que este negócio vai dar certo? Eu tenho essa percepção, eu sinto isso. Eu sinto que vai dar. Então, este sentimento que você sente, talvez não em negócios, talvez em outros campos da sua vida, isto é uma percepção espiritual, é uma percepção de outra dimensão que não é a dimensão material, que para você funcionar na dimensão material, física, você tem que usar os sentidos físicos. Isso quer dizer o seguinte, que nós
a nossa capacidade, o nosso ser, não é apenas corpo. Nós não somos este corpo. Nós estamos residindo neste corpo. Nós podemos sair do corpo e vivenciar outras dimensões, outra vida. Podemos vivenciar e trazer informações de fora de nós. Mas para você poder utilizar esta faculdade que eu estou falando, e eu espero que esteja claro, para você poder usar essas faculdades, você precisa, a primeira coisa, acreditar em você. Acreditar em você. Acreditar que você tem esta percepção, acreditar que você tem esta sensibilidade. Por que algumas pessoas gostam de um tipo de música e outras pessoas não gostam desse tipo de música? Gostam de outro tipo de música completamente diferente. E assim por diante. Por quê? Porque eles estão usando, algumas pessoas nem usam esse sentido interno deles, e outros usam. Então, de acordo com a sensibilidade de cada um, ele vai achar o gosto diferente. E isso não é nada ligado com sentidos físicos. Eu estou tentando transmitir a ideia que nós não somos somente corpo físico. Existe também mais um detalhe, que você pode dizer, mas eu sou mente também. Mas tem muitas provas, hoje em dia também científicas, que provam que mesmo quando a mente está totalmente parada, você ainda tem vivência, você ainda tem experiências com memória que você traz depois para o plano físico e pode contar para os amigos, pode lembrar e pode até ter saudades dessas vivências. Enfim, eu acredito que se você está aqui querendo participar de meditação, eu acredito que você concorda comigo que nós não somos apenas corpo. E se você concorda comigo que nós somos também espírito, ou melhor dizer, nós somos espírito, porque o corpo morre depois de 70, 80 anos. Olha, do jeito que as tuas unhas crescem, e quando ficam grandes, você corta a unha e uma parte de você, que é a unha que cresceu, uma parte de você nem sente dor nenhuma. Você elimina uma parte de você, a unha que cresceu. Quando os teus dentes ficam velhos, envelhecem, eles apodrecem, eles caem, eles estragam. Mas você continua vivo, igual. Não somente igual, você fica até mais inteligente e mais sensível do que antes. Mesmo que uma parte de você, que seria as unhas e os dentes, e o resto das tuas células, que cada 7 anos todas as células do corpo são trocadas, caem fora, se descartam, e você continua. Então, a minha pergunta é, onde você está? Onde você fica? Nas unhas você não fica, porque as unhas são descartadas. Nos dentes você não fica.
aonde você fica? Nos braços? Tem gente sem braços e sem pernas, que são iguais, gente que existe normal. Você está no coração? Hoje em dia já fazem transplante de coração e o espírito da pessoa que doou o coração não entra no teu corpo que tem o coração transplantado. Você continua igual. Então, você não é coração e você não é as outras partes do corpo. E se vocês escutaram sobre experiências de quase morte, nessas experiências foi constatado que o cérebro parou de funcionar. Quer dizer, a medição científica mostra que não tem atividade cerebral nenhuma. Sabe, o osciloscópio mostra uma linha. E mesmo assim, as pessoas que acordam depois dessa experiência têm um montão de informação e sensação vivida que eles contam. Tem um dos últimos casos que eu ouvi, por exemplo, que durante o coma que a pessoa estava no hospital, a enfermeira tirou a dentadura dele, mas ele estava em coma. A enfermeira tirou a dentadura dele e colocou numa gaveta num móvel que tinha lá. E depois de muito tempo, não sei quanto tempo, quando ele acordou, ele falou: cadê a minha dentadura? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Aí, no corredor, de repente, passou aquela enfermeira. Aí ele gritou, ele falou: foi esta, chama esta enfermeira. Esta enfermeira que tirou a minha dentadura e colocou naquela gaveta que está lá, onde eles não procuravam. Então, isso é um fato científico. Como é que ele estava completamente em coma? Ele reconheceu a enfermeira, que ele estava de olhos fechados. Reconheceu a enfermeira e viu espiritualmente onde ela colocou a dentadura. Bom, enfim, eu não quero me perder com este exemplo, mas isso é um dos milhares de exemplos que tem provas que nós não somos o corpo, mas nós somos uma consciência que não tem forma, não tem tamanho e não tem tempo, está fora de tempo. Então, se uma consciência, se alguma coisa está fora do tempo, quer dizer, esta coisa é eterna, não teve começo e por isso não vai ter fim. E se esta coisa, se ela está fora da dimensão do espaço, não tem forma, quer dizer que ela está ou em todos os lugares. Então, na meditação, nós buscamos a nossa verdadeira identidade. Não a identidade perecível do nosso corpo físico. Não quem nós fomos em outras vidas. Porque em outras vidas você também foi um ser perecível, um corpo físico. Não é a tua verdadeira identidade. Não é a tua verdadeira. A tua verdadeira identidade é um estado de consciência espiritual, não físico. É uma outra dimensão. A pessoa que estuda a física quântica pode ter ideia melhor um pouco do que como seria a consciência do espírito que ela pode vivenciar outras dimensões sem perder esta dimensão física.
que a dimensão física, nós sabemos, é uma dimensão temporária, é uma dimensão passageira, que dura 70, 80, 90 anos, alguma coisa assim. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tanto faz. Tanto faz. Você, corpo físico, você é mortal. Então, se você é mortal, se você reconhece que você é mortal, você tem que refazer a tua filosofia de vida e pensar melhor no custo-benefício de cada coisa que você busca nesta vida terrena. Porque não adianta você se matar por conseguir coisas do teu desejo mental ou egoico, sabendo que qualquer coisa que você vai adquirir vai terminar dentro de 15 anos, 20 anos, 30 anos, ou mais, vamos, 50 anos, mas vai terminar. Então, vale a pena pensar para que precisa lutar nesta vida. Qual é a razão de ser desta vida? Qual é a verdadeira razão de ser? Porque esta vida, se você pensar bem, é uma vida inteligente. Foi criada por um poder inteligente. Algumas pessoas chamam este poder inteligente de Deus. Então, tudo bem, chama ele de Deus, isso vale. Isso vale. Mas você não conhece Deus. Você nem conhece a você mesmo. Você não conhece a você mesmo. Você acha que você conhece. E o pior de tudo é quando a pessoa acha que conhece, quando na realidade não conhece. Isso é uma das piores situações. Ter o orgulho, a vaidade de pensar que você sabe. Porque de onde você sabe? Ah, está escrito em tal lugar. Tá? Os sábios do passado falaram. Tudo bem, então esses sábios sabem, mas você não sabe. Você apenas tem fé, apenas acredita. Você apenas acredita, mas você não sabe se isso é verdade ou não. Então, esta verdade aparece quando você está voando no avião e o comandante avisa que o avião está com defeito e pode cair. É aí que você vai se chocar diretamente com a verdade, com a realidade da vida. Não as crenças, não os preconceitos, não o que você acredita. Mas aí vai se encontrar frente a frente com a realidade. Então, não precisa subir nesse avião que vai cair. Pode já começar a pensar nisso com seriedade e refazer de uma forma mais correta a tua filosofia de vida. Para isto, nós fazemos meditação, para poder ter vislumbre ou, se Deus quiser, uma vivência verdadeira, percepção verdadeira da nossa verdadeira identidade. Como eu falei, não do que nós fomos na vida passada, que isso não interessa. Aquilo que você foi na vida passada, o resultado está aqui agora, é você. E qual é o resultado? Que você continua não sabendo quem é você. Então não adianta você se basear ou buscar outras vidas. Isso é besteira. E vou dizer por quê. Porque esta inteligência superior que criou a vida, que criou você e a mim,
se fosse necessário saber o que você foi em outra vida, esta força ia criar um jeito de você saber isso. E se esta força não deu esta possibilidade de você saber, vai ver que é melhor. Na Bíblia diz, lá no Gênesis diz assim, cada dia o que Deus criou, cada dia, no fim do dia, ele viu que é bom. Então, tudo aquilo que ele criou é bom. Com outras palavras, tudo aquilo que Deus criou no universo é bom. Então, isso de você querer saber o que você foi em outras vidas é uma invenção do teu desejo egoico, que pode ser ruim, porque se fosse bom, você poderia saber. Enfim, é isso aí. Quero saber se tem, antes de nós começarmos a nossa experiência meditativa, quero saber se alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta. Aí pode abrir o seu microfone e fazer Eu, pergunta. Zaire, é a Ana Márcia. Zaire, Oi. eu fico numa dúvida. Por exemplo, se as pessoas que tiveram aquela experiência pós-morte, né? Por que elas Quase veem morto. corpo? Se elas veem umas pessoas, se elas são essa energia toda, por que elas ficam ainda, assim, veem, tipo, colocaram no grupo um depoimento de um senhor que viu um amigo dele que já havia falecido, que era maçom, é uma história assim parecida, né? E como é que ele visualiza uma outra pessoa de corpo, de física, assim, e ele visualiza, por exemplo, o mar, essas coisas todas, assim. Se existe essa coisa toda cósmica, essa coisa, essa energia toda, e não um corpo, se a gente não é, na realidade, esse corpo. É isso que eu não entendo. Olha, a verdade é que você não, com a nossa mente não é capaz de entender isso completamente. Do jeito que a nossa mente não é capaz de entender o significado de 1 dividir a 0. Ou a nossa mente não é capaz de entender o que é infinito. O que é infinito? A nossa mente não consegue entender o que é vazio. Então, a nossa mente tem limites. Mas você não é mente. Você está acima da mente. Você pode sentir, você pode ter a percepção espiritual. Também a nossa mente não entende o que é amor, que todo mundo sente. Mas o teu verdadeiro eu, o teu espírito, sente o que é amor. Então, se a pergunta sua é como ele viu, então vou te dizer, ele saiu do corpo, mas não é que um corpo pequeno saiu do corpo dele. O eu dele não tem forma. A consciência dele se expandiu fora do corpo. A consciência dele parou de se identificar com o corpo físico e conseguiu se expandir no universo, pelo menos em parte. E aí, nesta expansão, ele teve percepção do amigo, teve percepção do que é o mar, do que são as flores, do que é a vida, etc. Por isso, pessoas que passam por essa experiência, quando voltam, eles mudam completamente da vida deles. Eles se transformam completamente. Pessoas incrédulas se tornam pessoas crentes. Ficam completamente transformadas. E tem milhares de casos, não é 1 ou 2 casos. São milhares de casos. Então, nós primeiro precisamos
não nos identificar tanto com a nossa forma física. Você tem que sentir que você não é corpo. Você tem corpo. O teu corpo é que nem o teu carro, que você usa o carro, gosta dele, e você sabe qual é a velocidade que ele pode andar, você sabe quais são as condições dele, só que esse carro envelhece e fica velho e ele estraga. E aí tem que deixar este carro para conseguir outro carro. Então, a pergunta é, quem é que vai deixar o carro? Não é o corpo físico que vai deixar o carro, porque o carro é o corpo físico. A tua consciência, que é uma centelha espiritual, uma luzinha espiritual, simbólica o que eu estou falando. É um raio espiritual que não tem forma, mas tem consciência. Como você pode sentir este raio? Agora eu vou falar para todos como nós podemos sentir. Nós podemos sentir a nossa verdadeira essência, personalidade, se nós acalmarmos o nosso corpo, se nós acalmarmos a nossa mente, se nós acalmarmos as nossas emoções e nós ficarmos completamente imóveis, relaxados, do jeito que você fica quando você vai dormir, só que sem dormir. Dá para fazer isso, tranquilamente dá para fazer. Você pode ficar completamente imóvel e relaxada, como se estivesse dormindo, mas não dormindo, com a consciência acesa. Com a consciência acesa. E aí, naquela hora, quando tiver a consciência acesa e o corpo totalmente relaxado e a mente totalmente relaxada, aí naquele momento você pode se concentrar em você mesma, neste estado que eu falei, e perguntar a você mesmo o que eu sou, que coisa eu sou, o que é o meu eu. O meu eu é o quê? O meu eu não é meus braços, não é minhas pernas, não é meu coração, não é as minhas unhas, não é meu cabelo, não é meus dentes. O que é o meu eu? O meu eu não tem forma. Você pode ter a percepção nítida do teu eu se você fizer isso que eu estou falando. Conseguir um profundo relaxamento do corpo e da mente, como quando você está dormindo, só que não estar dormindo, ficar quietinha, acordada, acesa, sem pensar nada, concentrada. Por que você não vai pensar? Não porque você faz força de não pensar. Aí não vai conseguir parar de pensar. Porque você está absolutamente relaxada, num estado de bem-estar, de paz interior. Sabe quando você sai para a natureza e você olha a natureza, olha o céu, num pôr do sol, por exemplo, olha as árvores, e naquele momento, quando você absorve esta beleza, você não pensa. Aí é que você não pensa, você admira. Admiração não é pensamento. Admiração não é pensamento. Então, tem que ficar neste estado para poder começar a perceber
a tua verdadeira personalidade. Se tiver mais alguma pergunta, por favor, pode fazer. Zari, sou eu, a Cuca. O meu filho, ele teve 2 experiências pós-morte. E depois disso, desencadeou o seguinte. Quando ele dormia, e automaticamente eu dormia ao mesmo tempo, ele conseguia me visitar e eu visitá-lo, entendeu? A gente conseguia nos vermos. Isso o assustou bastante, então eu corri atrás para saber o que era, e aí falaram que era assustou a quem? Assustou a quem? ele e a mim, porque ele olhava, ele falava assim, mãe, como eu estava te visitando, mas aí quando eu voltei, eu olhei, parecia que eu estava morto, né? Ele conseguia se ver na cama Que dormindo. idade ele tem? Ele está com 25 anos hoje. Já está na hora. É bom ele analisar ao que ele lembra da experiência. É bom ele analisar e não ter medo. Um buscador da verdade não pode ter medo, ele tem que enfrentar a realidade da vida. Medo de quê? Ele ficou bastante chocado e assim, assim, eu achei, quando aconteceu, eu achei muito assim surreal, porque eu também aí eu descobri que era um tal de desdobramento, entendeu? E eu falei, nossa, mas a gente conseguia se desdobrar ao mesmo tempo e se visitar, porque eu moro numa cidade, ele mora em outra, e depois eu estava morando num país, ele em outro. Não, isso não quer dizer nada. Não existe distância. Para o espírito não existe distância. E era o mais chocante de tudo isso, e assim, é que a gente pegava o telefone para ligar quase automaticamente um para o outro e contava a mesma história, assim, eu te vi assim, assim, e ele, mãe, eu te vi também, é muito surreal. Não é surreal, isto é realidade. Isto, na realidade, é uma experiência muito interessante, valiosa, que vale a pena penetrar nela e analisar os detalhes. Vale a pena. Hoje ele não tem mais assim esse medo, ele fala que ele consegue controlar, quando ele dorme, ele consegue ir para onde ele quiser. É assim que ele fala. Eu falo, nossa, que pretensão a tua. Escuta, eu gostaria de fazer um pedido. Sim. Se você quer me fazer o favor, mandar para mim por WhatsApp a data do nascimento dele, o nome dele, data de nascimento e hora de nascimento. Tá. Mas tem que ser hora verdadeira, não chutada. Sim, sim. Ele nasceu às 10h40 da manhã. Tá. Então, você, por favor, me manda isso? Mando, sim. Dá para saber. E um outro fato que depois dessa experiência pós-morte que ele teve, que foram 2, é que, por exemplo, ele passa em determinados lugares, as coisas estão normais. E quando ele volta, nós entramos em choque também com isso, tanto o pai dele quanto eu, porque as cadeiras não estavam no lugar, o ventilador que estava desligado começou a funcionar, a TV, umas coisas assim muito, muito loucas, sabe? O Gabriel, eu falo que ele é um pontinho que eu ainda não decifrei. Assim, eu estudo muito, eu busco muito, mas é complicado. Por favor, me manda Agora os dados. ele está fazendo fisioterapia, tudo. Ele, assim, nós achávamos que ele ia, tipo, ou para
fazer direito ou economia, qualquer coisa assim. Mas ele não, ele falou, não, não quero nada do que meu pai, do que meus tios fazem, eu quero fisioterapia. Aí eu também descobri que ele tem que liberar essas energias. Eu não sei se isso é fato, entendeu? É verdade, assim, Sim, mas é verdade, é é o que verdade. acontece com o meu filho e me assustou muito, porque a primeira parada cardíaca dele, ele teve com 1 mês de vida, entendeu? E depois ele teve outra vez, e depois disso que começou uma série de acontecimentos em nossas vidas que nos obrigaram a se questionar sobre várias coisas. Sim. Isso acontece para todas as pessoas que têm essas experiências de quase morte. Mas eu vou fazer o mapa astral dele, vou saber muito mais coisas sobre ele. Tá, joia. Eu vou mandar sim, tudinho. Muito bom. Ahn, mais alguém, alguma coisa, alguém quer falar? Zari, por que é tão difícil o mundo, as pessoas saberem? Por que isso não é divulgado? É divulgado, é muito divulgado. Só que as pessoas não se interessam. As pessoas não se interessam porque cada pessoa nesse mundo tem experiências programadas para ele passar. Então, ele tá focado na programação da vida dele. Tudo é programado. A nossa vida é pré-programada. Oh, tá vendo o filho dela? Ele quer estudar fisioterapia. Ele não quer ser o que os pais mandam. De onde vem isso? Isso cai do céu sozinho assim? É uma programação. Isso é programação. Então, cada um nesta vida aqui, neste planeta, tem pessoas que têm que aprender muitas lições no campo espiritual para se autoconhecerem. E para isso tem uma programação kármica para cada um. Mas que é divulgado tudo isso, é muito divulgado, muito. Ainda agora que tem internet, basta a pessoa ter interesse pequeno, vai no Google e faz qualquer pergunta, ele vai ter uma tonelada de respostas e de caminhos para ter resposta. Muito bom.